Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Espero que no vídeo de agora nós possamos abordar mais uma vez, mais um assunto. Espero que estejam gostando dos vídeos, como sempre. Eu vou falar as mesmas coisas que a gente tem que falar mesmo. Que apertem a campainha, que vocês divulguem os vídeos, que se inscrevam no canal do YouTube, né? E que me ajudem a divulgar esses assuntos que são tão importantes para a gente raciocinar, avaliar, fazer o autoconhecimento, para reavaliar as nossas atitudes, para ver se a gente está agindo dessa forma, conosco mesmo, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai ver o segundo capítulo de Culpa. Culpa tem 3 capítulos, se não me engano. E a gente vai, mais uma vez, abordar uma outra forma de ver o mesmo assunto, como sempre, né? Então, vamos lá. Aprenderam a vestir a túnica de super-heróis, tentando satisfazer e suprir as necessidades da família, e se culpavam quando não conseguiam resolver esses problemas. Essa é uma outra forma de gerar culpa no seu pensamento, nas suas atitudes, numa atitude de achar que é super-herói, de que deve resolver todo e qualquer problema para a família, certo? Aí, quando você não consegue, você se sente culpado, certo? Não. Então, os sábios são aqueles que acumularam conhecimentos não somente através do estudo das ciências, mas também pela prática e pela observação. Sabedoria, portanto, é a soma de nossos conhecimentos coerentes obtidos em contato com os diversos acontecimentos da vida. Não apenas o que foi adquirido pela instrução acadêmica, mas, acima de tudo, pelas experimentações, vivências, atividades e realizações nas mais variadas áreas, seja na atual existência, seja nas múltiplas encarnações que tivemos pelas noites dos tempos. Sensatez, prudência, desempenho e erudição são patrimônios intransferíveis da alma humana, alicerçados na intimidade do próprio ser. Como Jesus mesmo disse, né? Você não leva absolutamente nada daqui, a não ser esse patrimônio que está alicerçado na nossa alma, que é você aprender a como lidar, é ser sensato, é ser prudente, é ter conhecimentos das experiências, né? De uma forma positiva. Mas a negativa também nos ensina, certo? As coisas negativas que acontecem com a gente nos ensina, mas nos ensina e a gente tem que levar como uma coisa que a gente não deve mais fazer, certo? Então, dessa maneira, podemos entender que, mas não para você gerar culpa, quando eu digo não devemos mais fazer, certo? Não é nesse sentido. É no sentido de aprendizado, tá? Então, dessa maneira, podemos entender que quanto mais impedirmos as pessoas com as quais convivemos de agir e de pensar por si mesmas, mais estaremos dificultando suas oportunidades de amadurecimento e de crescimento espiritual. Os empreendimentos que os outros elegeram como os melhores para si deverão ser respeitados, pois os direitos naturais do homem lhes garantem a possibilidade de tomar decisões, ou seja, errar, aprender, crescer, mudar e julgar a si mesmos.
Por exemplo, eu tenho amigos que ainda estão naquela fase materialista, a- achando que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo. É, mas essa é a decisão e o momento de cada um, né? Tem que ser vivido, se é errado ou não, essa pessoa é que vai julgar numa vida futura ou nessa vida mesmo, no fim da vida, ou seja lá quando, mais uma hora vai saber. E aí, através do aprendizado, vai crescer, ou vai mudar, ou ele vai julgar a si mesmo, mas julgar não no sentido pesado da palavra de julgamento, tá condenado, nada disso. As pessoas ainda estão. Aí agora eu vou usar de uma forma pesada. Ainda estão julgando até mesmo as palavras. As pessoas julgam até as palavras de uma maneira negativa, né? Então, julgar a si mesmo no sentido de avaliar. Vou trocar pela palavra avaliar. Então, avaliar se foi bom para ela ou não. E mudar, certo? Então, vamos lá. Problemas são estímulos que a vida nos apresenta para nos autoconhecer. Portanto, os fatos de nossa existência possuem valores imprescindíveis para nosso desenvolvimento interior e são de importância fundamental para o nosso interagir em face desses mesmos acontecimentos. Então, alguns de nós aprendemos que deveríamos ser responsáveis pela felicidade dos outros, usando uma postura de tomar conta, ou seja, de supervisionar, comandar, insistir, seduzir, chorar, acusar, subornar, espionar, produzindo culpa em nós e nos outros e pedindo intervenções milagrosas a fim de redimirmos e salvarmos as almas de nossos entes mais queridos. Outra coisa que eu modifiquei foi a forma de orar e de pedir também ajuda a Deus. Quando eu peço, quando eu oro por alguém, eu oro para que a pessoa encontre o melhor caminho para ela mesma, para que a pessoa compreenda melhor, que enxergue melhor, que se faça um autoconhecimento. São coisas do tipo que eu não. Antigamente eu fazia pedidos mais que específicos, né? No sentido de quero que aconteça isso, aquilo. Não, eu não peço. Eu peço que seja feita a vontade de Deus, seja o melhor para a pessoa, para mim, né? Seja o melhor para minha filha, e não o melhor que eu acho que seja. Às vezes a gente acha que o melhor é alguma coisa, então, se não está acontecendo, aí eu relaxo, eu oro, aí peço que eu tenha compreensão do que está acontecendo, peço que me mostre o que eu tinha que aprender com essa experiência ou com essa pessoa, peço que eu enxergue melhor a espiritualidade, a evolução, são coisas desse tipo que eu peço. E que seja feita a vontade dele, que sempre é. Porque ele sabe, claro que eu faço a minha parte, mas a espiritualidade sabe o que é melhor para a minha evolução. Né? Então vamos lá. Continuando. Alguns de nós aprendemos que deveríamos ser responsáveis pela felicidade dos outros, fazendo todas essas coisas, e você não pode intervir na vida do outro, por mais que seja uma filha ou um filho, sabe? Você não deve intervir na vida do outro achando que você tem mais, que às vezes até o outro é mais evoluído que você, sua filha, mas ela é mais evoluída que você, por exemplo. Aí você quer comandar a vida dela?
insano isso, certo? Então, ela vai crescer por si mesma, vai acontecer o que tem que acontecer na vida dela, né? Então, esses problemas, seja mesmo até que apareçam problemas, eles são estímulos para a gente aprender, certo? Então, muitos indivíduos trazem um comportamento psicológico inadequado, adquirido, né, desde a mais tenra idade ou até mesmo por outras vidas, desde outras vidas. Então, pela longa convivência com familiares difíceis e criaturas problemáticas que se diziam incapazes de se cuidar e se defender. Em decorrência disso, essas crianças assumiram responsabilidades que não lhes pertenciam e, para que pudessem sobreviver emocionalmente num lar em desajuste, né? Às vezes fica também desajustada, é claro, né? Emocionalmente, psicologicamente, só saindo do nível daquele ambiente nocivo, até mesmo as energias que envolve, né, são nocivas e prejudiciais à mente, à saúde, ao corpo, a tudo, certo? E também cria um vínculo, mas isso também às vezes é de outras vidas também, né? Esse vínculo. Então, esse desajuste, aprenderam a vestir uma túnica de super-heróis. Às vezes tem uns que passam a vestir essa túnica de super-heróis achando que tá resolvendo, e são super-heróis mesmo, né? Tentando satisfazer e suprir as necessidades da família e se culpavam quando não conseguiam resolver esses problemas, ou então querendo passar o que não é também, né? Para a família, para os pais, assim. Você tem que curar o seu psicológico e tá o tempo todinho tentando agradar, que essas pessoas também que vestem a túnica de super-heróis não estão sendo sinceros nem com elas mesmas, porque vestem esta túnica e não conseguem ver que estão sendo falsos de uma certa forma, que não estão sendo elas mesmas, né? Então, passaram a viver para controlar e proteger pais, irmãos, outros parentes, amigos e conhecidos à sua volta, preocupando-se neuroticamente, compulsoriamente, em solucionar as dificuldades ou equacionar a vida dessas pessoas. Desculpa, ó, até o chakra da minha garganta obstruiu agora, porque assim, são pessoas que não enxergam que neuroticamente, né, tá passando uma coisa, passando a ser uma pessoa que não é, em vez de tratar de si mesmo, certo? Então, se torna uma pessoa compulsiva, né, neurótica compulsiva, de querer passar que é perfeito, porque quando você diz super-herói, é uma visão infantilizada da perfeição e superpoderes, certo? E a gente não tem superpoderes, a gente não é perfeito, a gente é cheio de defeito, a gente é. Então, infelizmente, se torna doentio, uma relação tóxica, são relações tóxicas, e achar que sabe mais, que tá fazendo o correto, é a correta, ou o correto, né? Enfim, continuando, desenvolver ao longo do tempo relacionamentos doentios, nunca se preocupando com o que eles próprios sentem ou desejam, nunca fazendo autoanálise também, né? Achando que são superiores ou são perfeitos, né? Ou são super-heróis, como eu já disse, então, mas somente se interessando por aquilo que os outros estão sentindo e pensando,
Mas eu acrescento pensando com relação a eles, que eles são perfeitos, que eles são maravilhosos, que eles são trazem como lema sua dificuldade é o meu problema, ou sua vontade é minha vontade, assumindo obrigações pelo bem-estar, comportamento, decisões, emoções, pensamentos, ou mesmo pelo destino de outras pessoas. A gente deve ajudar, mas não vestir uma túnica dessa maneira, porque não somos perfeitos, não somos espíritos tão evoluídos, e até mesmo os espíritos evoluídos, que é o maior exemplo que a gente teve na Terra, que é Jesus, ele não agradou a todo mundo. Que é impossível a gente agradar a todo mundo. Por mais boa intenção que eu tenha, mas sem querer controlar o outro, é isso aí, não tem nada de boa intenção. Querer passar, né, é ignorância mesmo, na verdade. Jesus não tentou controlar ninguém, enfim. Então, ele não agradou, porque ele não tem que concordar com tudo que o outro fala. Não é assim, a espiritualidade não é isso. Então, não diz isso. A humildade, mas não a subserviência, né? Eu não tenho que concordar com tudo que o outro diz, mesmo que esse outro seja o meu pai ou minha mãe. Se vai de encontro com o que eu acredito. Porque, até mesmo usando, por exemplo, o vício como exemplo, né? O meu pai pode ter o vício e eu não. Então, não quer dizer que o meu pai tenha razão sempre ou está certo sempre. É exatamente ao contrário. Se eu estou certa e tenho consciência de que eu estou certa nas minhas decisões, nas minhas atitudes, eu devo agir de acordo com o que eu penso, mesmo que desagrade essas pessoas, certo? Porque existem pais viciados em drogas, por exemplo. Estou dando um exemplo básico que nem sempre os pais estão corretos, certo? Então, por isso que você tem que manter as suas opiniões, manter as suas decisões e ter consciência de que nem sempre você vai agradar, e isso não é de respeito. Desrespeito é outra coisa, você desrespeitar é outra coisa, certo? Agora, ter opinião não é desrespeito, tá bom? Essa minha ideia e opinião também, mais uma vez, é uma opinião e vocês podem comentar, se fiquem à vontade. Eu não me incomodo. Já ouvi gente dizendo que é de uma forma diferente com relação às minhas opiniões, mas, enfim, é a minha opinião, por isso que eu estou dizendo, você deve defender as suas opiniões, certo? Deve modificar quando você acha que está errado, que isso faz mal a você mesmo. Aí isso eu faço, certo? Ou ao menos tento fazer, como eu já falei em vídeos anteriores. Eu estou na tentativa de modificar um monte de coisas que eu entendo que devo modificar. Mas isso sou eu comigo mesmo, né? Então, não estamos nos referindo a atos de verdadeira caridade quando eu falo isso, porque tem gente que confunde essas atitudes com caridade. Não. Os atos de verdadeira caridade, compaixão e bondade, em que realmente a assistência é requisitada e desejada, mas sim ao ato neurótico de tomar conta, né? Por acreditarmos que as pessoas são vítimas do mundo e incapazes de cuidar de si mesmas. Assumimos essa atitude salvacionista, podemos traduzi-la como uma maneira de agir subestimando a capacidade dos indivíduos de crescer e evoluir. Capacidade essa que herdamos por direito divino. Então, assim, você achar que por ser mãe ou ser pai tem a capacidade maior de que. E subestimar a
capacidade do seu filho ou de sua filha de evoluir, de crescer, certo? De fazer escolhas. Não pode. O livre-arbítrio é esse também, né? Imagina se Deus não nos desse um livre-arbítrio, certo? Seria autoritarismo, né? Seria um Deus controlador. E ele não é nada disso, ele é tudo de bom e mais um pouco. Então, a providência divina nos convoca a ser participantes na vida dos outros. Participantes. Jamais controladores. Pessoas que são controladoras geram relações tóxicas, certo? Então, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, através da inteligência e do livre-arbítrio, como eu acabei de falar do livre-arbítrio. Ele consegue discernir e optar entre um e outro. E mesmo que não consiga, como eu já falei, as experiências servem para a evolução, mesmo que não positivas. Então, mesmo assim, por mais que você ache que a pessoa não está capaz de discernir o que é certo e o que é errado para ele, o errado ainda assim ensinará. Então, a onipresença divina nos garante Deus em toda parte, como também dentro de cada um de nós, e nos concede missões equivalentes ao nosso degrau evolutivo. Portanto, Deus em nós guia-nos sempre de maneira que possamos solucionar dificuldades apropriadas às nossas possibilidades evolutivas. Não devemos utilizar indevidamente a palavra caridade como justificativa para continuarmos a fazer aos outros o que eles sabem, podem e são capazes de fazer. Por isso que também o Espiritismo ensina, quando a gente está fazendo até a caridade de tentar ajudar alguém em situações diversas, a gente sempre fala assim, eu não posso ajudar, a não ser que você se ajude, porque eu preciso que você se ajude, primeiramente. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo que fulaninho está passando por algum determinado momento em sua vida, ou fulaninha, e alguém chega para você e faz, Ana, ela precisando de ajuda, de oração e etc. Tá, eu vou, com certeza eu vou rezar, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para ajeitar, para ajudar, aliás, a essa pessoa. Mas essa pessoa vai ter que fazer também. Porque se ela, que é a pessoa maior, mais interessada em se recuperar, em melhorar, não estiver fazendo, não há sentido nenhum. Compreende? Não tem sentido. Quer dizer que eu vou orar por você, mas você não ora por você mesmo. Não tem sentido. Entendeu? Então é isso. A gente tem dentro de cada um de nós e a gente pode ajudar, deve ajudar o próximo, mas de uma forma que essa pessoa também esteja contribuindo. É assim que eu vejo, certo? Então, Deus em nós guia-nos sempre de maneira que possamos solucionar dificuldades apropriadas às nossas possibilidades evolutivas e não devemos utilizar os outros indevidamente, a palavra caridade, né? Não devemos utilizar essas palavras indevidamente como justificativo para continuarmos a fazer aos outros o que eles sabem, podem e são capazes de fazer, como diz aqui. Eles são capazes de orar, eu vou fazer a caridade de orar junto com ele, mas ele sabe, ele pode, eles são capazes e eles devem fazer o mesmo, por eles mesmos, certo? Então, dessa forma, procuremos não distorcer a mensagem de Jesus Cristo sobre o amor ao próximo, visto que o auxílio real entre as criaturas está alicerçado nas trocas benéficas a que todos nós somos.
convocados a realizar, mas devemos aprender quando não dar e quando não executar tarefas da responsabilidade de outras pessoas. Por isso também faz parte da lei do amor. Tá bom? Então a gente não deve adquirir responsabilidades que é do outro, porque isso também é um aprendizado para a gente entender que a lei do amor, a lei do universo, a lei da evolução espiritual é essa. O que é da pessoa, é da pessoa. O que a pessoa tem que aprender, ela tem que aprender. Não posso carregar a cruz do outro. Porque eu carregando a cruz do outro, eu vou estar impedindo da pessoa evoluir. Entendeu? A cruz é que vai fazer com que ele ou ela evolua. Você tomar para si a cruz do seu filho não é bondade ou caridade ou ajuda. Não, é o contrário, é você impedir naquela reencarnação do seu filho controlar, manipular e impedir dele ou dela evoluir, dele ou dela crescer, dele ou dela atingir um degrau a mais na espiritualidade, na inteligência, no manejo das suas emoções e etc. Certo? Então, espero que eu tenha ajudado e agradeço a todos vocês mais uma vez. Deixem comentários, comentem, interajam comigo, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo.